também assistindo. Henrique Fontana também recebeu um elogio, concordando com a sua fala. A ideologia não pode se sobrepor a vidas humanas. Foi o comentário aqui do internauta. Quero colocar para vocês a fala do deputado Jorge Sola, é muito importante. Ontem o Jornal Nacional fez uma apuração de fraudes do Ministério da Saúde em contratos sem licitação. A AGU impediu, mas era numa área inclusive conhecida por domínio da milícia no Rio de Janeiro, em Magé. E é importante lembrar que Pazuello também responde contratos por corrupção e tem má gestão. O TCU hoje adiou, mas hoje era um péssimo dia para ele também lá no Tribunal de Contas da União, onde ele tinha que responder uma ação sobre má gestão. Então, tem muitas coisas que foram feitas na gestão do Pazuello e muitas coisas que não foram feitas, né? Acho que o governo peca tanto também em omissões. Por favor, para suas considerações finais, deputado Henrique Fontana. Então, Maria, primeiro, cumprimentar todos vocês fazendo o dia a dia da nossa TVPT. Né? Dar um abraço à Ana Sola e dizer que a nossa luta está trazendo resultados, porque o problema desse que o Brasil enfrenta é que nós temos um governo que, na verdade, não é governo. Né? Nós temos uma máquina de produzir narrativas para consolidar um grupo ali de apoiadores, né? Quer dizer, é um governo que opera uma máquina permanente de fake news, de construção de uma realidade virtual paralela, e isso está no Brasil ao desastre, porque ninguém governa um país com uma máquina de narrativas. Nós precisamos de um ministro da Saúde para resolver os problemas dos brasileiros, para garantir medicação na hora que precisa, garantir vacinas, garantir mecanismos, né, de proteção para a população, aquilo que nós falamos neste programa. Neste encerramento, eu tenho, inclusive, que pedir licença para vocês, porque como a reunião da Comissão de Relações Exteriores, e eu tenho que me deslocar atualmente para esta reunião, mas nós falamos aqui muitas coisas importantes. Agora, uma que eu quero enfatizar no final, Ana, internautas, Sola e Ana, é que quando nós vamos estar ouvindo hoje o ex-ministro Pazuello, nós na realidade estaremos analisando a política conduzida por Jair Bolsonaro. Porque é lógico que o Pazuello tem enormes responsabilidades, e eu entendo que ele deve responder por essas responsabilidades. Ele é uma pessoa plena da sua consciência, e quando ele, aquela risada, né, se dá ao lado do Bolsonaro neste rápido vídeo que a produção da TVPT trouxe para nós, dizendo que um manda e o outro obedece, ou seja, é um deboche em relação à população brasileira. Agora, nós todos temos que ter claro que, com todas estas evidências que estão surgindo só na área sanitária, nós não estamos falando da questão democrática, onde o presidente atacou a democracia inúmeras vezes. Eu estou entre aqueles que entendo que o Brasil não pode e não deve suportar mais um ano e meses de governo Bolsonaro. Nós temos que pressionar o parlamento brasileiro para abrir o processo de impeachment contra Bolsonaro. Evidente, a CPI está prestando um serviço inestimável ao país, porque ela já reorientou, né? Porque o fato é esse, que eles disse muito bem um internauta nosso, Anaí, que mandou dizendo: é impressionante a covardia desses quadros bolsonaristas. Porque nenhum deles, quando vai à CPI, defende aquilo que realmente fez, Sola. Todos eles vão lá para dizer que não era bem assim, que não tinham feito exatamente aquilo. Imagina o que foi ontem o Ernesto Araújo tentar convencer as pessoas que, quando ele chamou de comunavírus todas as barbaridades, quando o Bolsonaro chamou de vacina, a vacina Coronavac, né, que aliás é quem está garantindo 70%, 80% da vacinação no país, ou seja, eles nos jogaram realmente numa crise sem precedentes. E eu entendo que nós precisamos pressionar, sei que é difícil, sei que o presidente Arthur Lira está absolutamente comprometido com a blindagem a Bolsonaro, mas nós temos que pressionar pela abertura do processo de impeachment, porque crimes de responsabilidade, do meu ponto de vista, existem inúmeros e com enorme solidez. Um abraço grande para ti, Mariana, para todos os internautas, para o Sola, e para peço licença de vocês para eu poder
me deslocar para a reunião da Comissão de Relações Exteriores. Muito obrigada, deputado. Obrigada pela participação. Continuaremos abertos aqui à sua volta quando quiser. Quero agradecer também a presença do deputado Jorge Sola, agradecer a participação da Ana Soter. Nós vamos interromper aqui a nossa transmissão para começar a transmitir a fala do Pazuello, que começa a responder, então, as primeiras perguntas do relator Renan Calheiros, que é o primeiro a fazer as perguntas lá na CPI, e na sequência o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Nós voltamos a qualquer momento, então fique conosco. Transmita para os familiares, para os amigos. A transmissão da TV PT é a única com Libras, é a única que tem os parlamentares do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras ao longo de toda a transmissão da Comissão Parlamentar de Inquérito. Voltamos a qualquer instante. E conta com 22 painéis que permitem acessar tanto os dados das ações Covid como das ações regulares do Ministério. O Localiza SUS está direcionado para secretários estaduais e municipais, órgãos de controle, imprensa, órgãos internacionais, pesquisadores e, principalmente, para o cidadão brasileiro comum. Para o suporte à decisão, foram desenvolvidos painéis de BI, Business Intelligence, que interagem com a área finalística do Ministério, com foco nas decisões executivas, em todos os níveis. Ambas as ferramentas possuem acesso 24 horas e atualização em tempo real. Senhoras e senhores, senadores, o nosso país pode se orgulhar de termos o Localiza SUS, funcionando online e aberto para consulta pela internet para todo o mundo. Uma plataforma que permite acessar a realidade da pandemia no país, nas regiões, nos estados e chegando até os municípios. Já apresenta também as entregas e aplicações de doses de vacinas contra a Covid-19. Lembro que hoje chegaremos a 100 milhões de vacinas disponibilizadas. 100 milhões de vacinas. Para melhor interagirmos de forma institucional, reorganizamos o atendimento institucional e parlamentar em 3 coordenações: assuntos legislativos, assuntos orçamentários e assuntos federativos, permitindo assim dar mais presteza aos atendimentos institucionais e respostas mais eficientes às demandas recebidas. Nas relações internacionais, o Ministério da Saúde obteve a cessão de 2 diplomatas de carreira do Itamaraty, o que permitiu criar protocolos junto a organizações internacionais como a ONU, a OMS, a OPAS, a União Europeia e o Mercosul. Permitiu também alinhar ações sanitárias com países fronteiriços para o combate à Covid-19. Realizamos entendimentos e acordos com a China, com a Índia, com a Inglaterra, Estados Unidos, Rússia, Argentina e Uruguai, o que facilitou a aquisição de insumos, vacinas e medicamentos. Para fomentar os princípios da administração pública diante da pandemia, o Ministério da Saúde, de forma inédita, assinou vários termos e acordos de cooperação com o Tribunal de Contas da União, com a Controladoria Geral da União, com o Conselho Nacional do Ministério Público, com a Procuradoria-Geral da República e o Conselho Nacional de Justiça. Esses acordos permitiram total transparência em relação à prestação de contas do Ministério da Saúde. Referidos em termos e acordos, possibilitou a união do sistema de controle externo com o sistema de controle interno do Ministério, otimizando as ações de auditoria, bem como o auxílio na tomada de decisão do Ministério da Saúde. Nossa estratégia de comunicação foi baseada em ações voltadas aos brasileiros mais vulneráveis. Investimos em grupos e emissoras de jornais que representam e falam mais diretamente ao povo comum. Fomos pessoalmente, na maioria dos estados da federação, e de lá nos dirigimos ao povo, ressaltando sempre as medidas preventivas, a busca imediata pelo atendimento profissional, mas principalmente a manutenção da esperança na vitória. Buscamos as mídias regionais, publicamos informativos, criamos materiais, fizemos inúmeras coletivas e entrevistas, mantivemos um relacionamento direto e transparente com os representantes dos meios de comunicação. Fizemos parcerias de mídia com 25 empresas, que permitiu economizar centenas de milhões de reais e principalmente atingir toda a sociedade brasileira. Atingimos 500 milhão de visualizações no Facebook, 80 milhões no Twitter, 500 milhão na internet. Realizamos 20 mil inserções na televisão, 300 mil inserções em rádios, 11 campanhas publicitárias, uma por mês, 271 vídeos, 1.042 releases para a imprensa e 1.069 boletins para rádios. Criamos em maio de 2020 a Força Tarefa de Fundamentação,
em maio de 2020, a força-tarefa para a fundamentação para garantir os critérios objetivos para a aquisição, distribuição de equipamentos, de insumos, de medicamentos e recursos, a habilitação de leitos de UTI para o enfrentamento à Covid. Então, os critérios foram todos criados por uma força-tarefa. Com base nesses critérios, custeamos a ampliação de leitos de suporte ventilatório pulmonar, no valor de R$ 135 milhões, a expansão de 66 UPAs, unidades de pronto atendimento, R$ 120 milhões, para habilitação de leitos de retaguarda nos hospitais de pequeno porte, R$ 88 milhões, expansão assistencial para o SAMU, 428 unidades, R$ 67 milhões, expansão assistencial de 187 leitos de UTI, no valor de R$ 16 milhões. Somando essas ações, foram quase R$500 bilhão. A estratégia de testagem foi um dos pilares do combate da pandemia. Foi baseada no programa Diagnosticar para Cuidar, a primeira grande estratégia criada pelo Ministério, que incluiu ações que vão desde as aquisições de testes RT-PCR e rápidos, passando pela capacitação dos profissionais e distribuição de equipamentos para os LACEN, até a implementação de 4 plataformas de alta capacidade de processamento de testes. O Brasil possuía, em março de 2020, a capacidade de processar 1.100 testes RT-PCR por dia. Com a implementação do programa Diagnosticar para Cuidar, atingimos a marca de 60 Diagnosticar para Cuidar, atingimos a marca de 66 mil processamentos de testes por dia em abril de 2021. Hoje temos registrado no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial 46 milhões de resultados, representando 23% da nossa população testada. Na atenção primária, atendendo o planejamento estratégico do Ministério, foram implementadas várias ações, dentre elas a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas de saúde, que é o Programa Saúde Emergencial, R$ 125 milhões. A estruturação de centros de atendimento para enfrentamento à Covid, com repasses de R$ 1,6 bilhão. A criação de pontos de referência para atendimentos à Covid nas comunidades carentes, com repasse de R$ 52 milhões. A contratação de médicos pelo programa Mais Médicos para o Brasil e pelo programa Mais Médicos, para suprir a falta de recursos humanos com investimento de R$ 1 bilhão. Ainda nas ações básicas, trabalhamos na informatização da atenção primária, com repasse de R$ 380 milhões. No apoio à retomada segura das atividades presenciais nas escolas da educação básica, pós-Covid, repasse de R$ 455 milhões. No cuidado emocional aos profissionais que estão envolvidos diretamente no enfrentamento à pandemia, projeto Atenção em Saúde Mental, por teleatendimento, R$ 3 milhões. Foi criado um cadastro nacional de profissionais da saúde, que possibilitou o recrutamento e contratação de profissionais de saúde. O Brasil Conta Comigo, focado em profissionais de saúde, residentes e acadêmicos na área da saúde. O programa proporcionou a disponibilização de 6.500 profissionais de saúde para a região norte, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Para o enfrentamento à chamada quarta onda da Covid, lembro que 4 ondas. A onda da contaminação e óbitos, a onda do represamento das demais doenças não tratadas, a onda do agravamento das doenças crônicas e a onda da automutilação e do suicídio, que é a quarta onda. Essas são as 4 ondas de uma pandemia. A quarta onda da Covid, foram elaborados cursos de prevenção à automutilação e ao suicídio e lançado o programa Mentalize, marco inicial das ações voltadas ao fortalecimento das políticas para a saúde mental, além da transferência de recursos financeiros para aquisição de medicamentos, nesse caso, R$ 650 milhões. O Brasil atualmente possui cerca de mais de 340 mil agentes de saúde comunitário e mais dezenas de milhares de agentes de combate às endemias. Com o intuito de aproveitar melhor esses profissionais de saúde, esses profissionais no combate à Covid-19, criou-se o programa Saúde com Agentes, para prover formação técnica em saúde desses agentes. No que tange à saúde indígena, foi priorizada a vacinação contra a Covid-19 com a criação de unidades de atenção primária indígena, com suporte de condensadores de oxigênio
e com o envio de mais de 7 milhões de equipamentos de EPI. Para levar as comunidades indígenas ao atendimento especializado de enfrentamento à Covid-19, foram realizadas 20 ações interministeriais com o Ministério da Defesa, levando pediatras, ginecologistas, infectologistas e clínicos gerais, reforçando assim os esforços já empreendidos pelos DCI, Distritos Sanitários Especiais Indígenas. No campo da medicina de precisão, criamos o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Seremos, assim, o maior banco genômico multiétnico do mundo. Teremos acesso ao diagnóstico genético e às terapias mais avançadas, da mesma forma que já estamos monitorando as variantes do novo coronavírus por intermédio da rede genômica da Fiocruz. O Ministério da Saúde disponibiliza no painel de evidências online, Localiza SUS, as sínteses de evidências científicas sobre tratamentos, vacinas e temas diversos no contexto do enfrentamento à Covid-19. Repito, o Ministério da Saúde disponibiliza no painel de evidências online, no Localiza SUS, as sínteses de evidências científicas sobre tratamentos, vacinas e temas diversos no contexto do enfrentamento à Covid-19. No Programa para Estratégias de Reabilitação Pós-Covid, executamos uma parceria com a Rede SARA, a reestruturação dos centros especializados de reabilitação e executamos também o projeto REAB do PROAD. Durante a pandemia, além de suas competências previstas, o Ministério da Saúde também auxiliou os estados, o Distrito Federal e os municípios na execução e na gestão de políticas que foram elaboradas. O aumento desordenado da demanda por medicamentos para intubação orotraqueal causou uma grande instabilidade no mercado nacional, no final de maio. Apoiamos as ações dos estados e municípios a partir de tratativas com a indústria, remanejamentos e licitações nacionais. Um exemplo de pronta resposta foi a Operação Uruguai, com a aquisição de medicamentos no mercado uruguaio, capitaneada pela Embaixada Brasileira naquele país. A medicação chegou ao solo brasileiro em menos de 72 horas, salvando assim milhares de vidas. Nessa operação foram envolvidos o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde do Uruguai, o Ministério da Defesa, a Anvisa e a Receita Federal. Alcançamos a equalização nacional de medicamentos para intubação orotraqueal com a implantação de uma ferramenta de BI, que possibilitou o monitoramento em tempo real da produção da indústria nacional, bem como de toda a distribuição dos estoques desses medicamentos nos entes federativos. Desde junho, as ações já mais consistentes foram integradas também pela Anvisa e pela Receita Federal e garantiram o acesso nacional aos medicamentos e o abastecimento adequado, superando uma crise internacional. No começo de 21, fomos expostos a um desafio maior do que qualquer um poderia esperar. Vi e vivi o impacto somatório de dois fatores: o surgimento de uma nova e mais agressiva variante do vírus e o colapso da rede de saúde de Manaus, o que resultou em milhares de mortes em um curto espaço de tempo. Ainda no final de dezembro, antecipando-me aos fatos do estado do Amazonas, tomei a decisão de destacar uma equipe do Ministério da Saúde para avaliar em loco a realidade da situação e propor medidas de apoio. Mesmo antes de conhecermos a profundidade plena dos fatos, decidi deslocar imediatamente o gabinete do ministro, juntamente com todos os secretários nacionais de saúde, para Manaus e de lá prestarmos todo o apoio possível ao governo do estado e ao município. A crise sanitária de Manaus nos levou a montar uma das maiores operações logísticas emergenciais já realizadas na história. Graças ao apoio incondicional da Força Aérea Brasileira e ao desprendimento de nossas tripulações, foram transportados 1,6 milhões de metros cúbicos de oxigênio e equipamentos, nos permitindo estabilizar o fornecimento de oxigênio em 6 dias. Simultaneamente, foi estabelecida uma ponte aérea para efetuar a remoção de pacientes hospitalizados com Covid-19 de Manaus para várias cidades do Brasil. Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava agindo de forma rápida. Desculpa. Mesmo enquanto não se falava em imunizantes, o governo federal já estava vindo de forma rápida e estávamos em contato com todos os fabricantes de vacinas em desenvolvimento no mundo. Iniciamos com 16 prospecções mais
adiantadas, acompanhávamos direto a produção da Moderna e a produção da Pfizer nos Estados Unidos e a produção da AstraZeneca em Oxford, na Inglaterra. Esses foram os primeiros, a prospecção inicial, entre as 16. E assim nós fomos trabalhando, escolhendo inicialmente a tecnologia que pudesse ser transferida para nós, para a produção nacional, em detrimento daquela só de compra direta. Esse trabalho nos permitiu alcançar números que vão além do que nós estamos pensando hoje. Nós falamos de, ainda no final de setembro, já temos uma encomenda tecnológica que chegaria a quase 200 milhões de doses e os acordos com a COVAX Facility que nos dariam 42 milhões de doses. Na sequência das discussões, conseguimos fazer acordos e memorandos de entendimento que nos levaram a mais de 200 milhões de doses até o final do ano e, a partir de janeiro, com as adequações da lei, nós conseguimos fazer as contratações finais, chegando até até março, com a contratação da Pfizer, nos levando a próximo de 550 milhões de doses. Lembro que em diversas fases dos contratos. Hoje o Brasil figura entre os países que mais imunizaram no mundo. Ficamos atrás apenas de Estados Unidos, China e Índia. E nós não vamos passar nenhum dos três. Estados Unidos, China e Índia vão continuar sendo os países 1, 2 e 3. E o Brasil já está em quarto. E lembro que esses 3 países detêm quase 100% da produção de insumos de vacinas no mundo. Quase 100%. Esta pandemia constitui um desafio inédito da história recente do Brasil e da humanidade. Todos os brasileiros esperam que essa CPI mostre as ações planejadas e executadas pelo governo federal, de forma técnica, imparcial e sem interesses político-ideológicos. Recebi o desafio de servir ao país no Ministério da Saúde como uma missão. Já vivíamos o caos da pandemia. Não poderia me eximir de tal responsabilidade. Nós, brasileiros, não cantamos em vão nosso hino nacional, quando gritamos: verás que um filho teu não foge à luta. E eu não fugi. No Ministério da Saúde, fui acolhido por inúmeros especialistas, tecnicamente qualificados na gestão da saúde pública, pessoas que dedicam suas vidas em apoio aos mais vulneráveis. A missão de enfrentar a pandemia impôs um esforço cooperativo de todos nós. As experiências e atributos que trouxemos do Exército Brasileiro foram fundamentais para agirmos juntos, de forma coordenada e organizada, em prol de uma única meta: salvar mais vidas de nossos irmãos brasileiros, mas tendo como premissa o respeito aos princípios que devem nortear os gestores públicos, quais sejam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Apesar de possuir a segunda mais alta patente do Exército Brasileiro, afirmo que o que faz notável no trabalho de um homem público à frente de um ministério ou de qualquer cargo de confiança não é a sua formação acadêmica, mas o seu caráter, sua retidão, o seu comprometimento com o bem público. Encerrei minha jornada à frente do Ministério da Saúde, tendo passado pelo momento mais crítico desta pandemia, certo de ter me dedicado ao máximo para bem cumprir a missão de servir o meu país e salvar o maior número de vidas. A verdadeira luta para salvar vidas está sendo travada nas enfermarias. Lá é o campo de batalha onde os profissionais de saúde se expõem, sofrem, se contaminam e às vezes morrem, tentando fazer o seu melhor. Esses são os verdadeiros heróis. A pandemia serviu para escancarar uma realidade bastante conhecida na saúde pública: a superlotação, leitos nos corredores, falta de medicamentos, falta de insumos, equipamentos e profissionais insuficientes, profissionais da área da saúde desvalorizados e algumas vezes desmotivados. São problemas que se arrastam há décadas, resultado de anos de negligência, de inoperância e de desvio de recursos públicos em todas as áreas. Muito antes dessa pandemia, o Brasil já sofria com a disseminação de 2 vírus tão avassaladores quanto o novo coronavírus: o vírus da corrupção e o da impunidade, ainda bastante presente e que também matam milhões de brasileiros todos os dias. Registro de forma tão avassaladora e cruel quanto o coronavírus.
pois sugam recursos da saúde pública do Brasil. Espero, do fundo da alma, que essa pandemia, um capítulo triste de nossa história, sirva de ponto de inflexão para que todos os representantes públicos e gestores façam verdadeiramente uma defesa ativa da nossa Constituição na forma mais ampla, sobretudo nas ações de saúde pública, inclusive, ou melhor, principalmente, quando a luz dos holofotes se apagarem. Eu gostaria de colocar dessa forma, que sei que me alonguei aqui um pouquinho para poder colocar tudo, ou uma boa parte dessas ações, isso representa uma pequena parte do que o Ministério faz. Os senhores precisavam conhecer, como conhece o senador Humberto Costa, que foi o ministro, o tamanho da estrutura do Ministério da Saúde e a amplitude de trabalhos que se faz em todas as áreas. É realmente uma máquina que atinge 5.540 municípios no nosso país e permite a capilarização da saúde pública e seus projetos de uma forma espetacular. Nós não poderíamos estar hoje com a resposta que nós tivemos sem o SUS. Fica aqui uma defesa direta minha sobre isso. Muito obrigado, presidente. Desculpe por me alongar aqui um pouquinho. Não, ministro. Vou passar a palavra ao senador Renan Calheiros, que irá fazer as perguntas necessárias para o esclarecimento. Com a palavra ao senador Renan Calheiros. Senhor presidente, senador Omar Aziz, senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, senhores senadores, senhoras senadoras, senador Eduardo Braga, líder do MDB, cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os líderes aqui presentes. O ministro Eduardo Pazuello, ex-titular da pasta da Saúde, foi convocado, como todos sabem, perante esta comissão parlamentar de inquérito, em razão da aprovação dos requerimentos 117, 132, 196, 235 e 273, de autoria, respectivamente, dos senadores Eduardo Girão, Randolfo Rodrigues, Alessandro Vieira, Humberto Costa e Renan Calheiros, todos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esse fato já nos demonstra o absoluto interesse do Senado Federal nessa convocação, em razão da importância das informações de que ele dispõe para esclarecimento das ocorrências que ora investigamos. Seu depoimento estava, todos lembram, inicialmente marcado para o dia 5 de maio, exatamente na mesma semana em que os demais ministros da gestão Bolsonaro seriam ouvidos. No entanto, por haver tido contato com pessoas acometidas pela Covid-19 e receoso de oferecer risco para as senadoras e senadores, solicitou que sua oitiva fosse adiada em pelo menos 14 dias, período em que se manteria em absoluto isolamento e em constante observação médica. Ocorre, senhor presidente, senhores senadores, que às vésperas da nova audiência, o ministro Eduardo Pazuello decidiu impetrar habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, alegando o risco de sofrer constrangimento ilegal e ter seus direitos individuais desrespeitados pelo presidente desta comissão, por seu relator ou por qualquer um dos seus membros. Prontamente, como membro da CPI, também como relator, dirigi-me ao relator da ação no Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski, para esclarecer os seguintes pontos: que o ministro Eduardo Pazuello compareceria na condição de testemunha, pois não havia elementos que o colocassem como investigado. Que seu depoimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito seria de vital importância
para as investigações e que estariam garantidos a ele, bem como a todos os que aqui compareceram para depor, os direitos previstos em lei e na Constituição Federal, inclusive o de se fazer assistir por advogados e de não fazer prova contra si. Por fim, acrescentei para o ministro Lewandowski, o paciente esteve à frente da pasta por 10 dos 15 meses que até então caracterizam a pandemia de Covid-19. É, pois, peça fundamental no fornecimento de informações quanto à participação de pessoas que, de algum modo, contribuíram para o colapso do nosso sistema de saúde e, consequentemente, podem ser responsabilizadas pela lamentável morte de 439.379 brasileiros e brasileiras. Será, portanto, com essas observações em mente que farei, presidente Omar Aziz, as minhas perguntas e indagações. Meu objetivo, e creio que de todos os presentes aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, é, em respeito a essas 439.379 vítimas dessa terrível doença, buscar, com total obstinação, em cada decisão e em cada tomada de ação pelas autoridades, detalhe por detalhe, os erros e falhas que colocaram o Brasil como um dos líderes mundiais em número de casos e em número de mortes nessa calamitosa pandemia. Vamos ao depoimento. Vossa Excelência é militar de carreira, tendo chegado ao honroso posto de general de divisão do Exército Brasileiro, patente que ocupa até hoje. Cumpriu com sucesso missões difíceis, como aqui foi colocado, como a coordenação logística do Exército nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Sua chegada ao Ministério da Saúde ocorreu em abril de 2020, já no cargo de secretário executivo, por indicação direta do presidente da República, conforme esclareceu a esta CPI o então ministro Nelson Teich. Segundo o ministro Teich, sua nomeação veio para melhorar a parte logística e de aquisições do Ministério, embora Vossa Excelência não tivesse, até então, experiência alguma na área de saúde. Pergunto, ministro, Vossa Excelência pode nos detalhar quais eram suas qualificações para ocupar o segundo maior cargo do Ministério da Saúde e, mais tarde, para assumir o cargo de ministro? Senhor senador, muito obrigado pela sua pergunta. Ela já nos coloca de frente para uma posição fundamental e eu vou colocar de forma bem clara. Só na 12ª Região Militar, eu tinha 5 hospitais sob a minha guarda. Toda a saúde de 30 mil homens estavam sob a minha responsabilidade. E ações de saúde, ações de contratações de empresa para fazer a parte de saúde privada também, em paralelo, só na 12ª Região Militar. Na Operação Acolhida, toda a saúde dos 600 mil venezuelanos que passavam por lá estavam sob a nossa responsabilidade. Desenvolvemos, em conjunto com o Ministério da Defesa, equipes de saúde em todos os níveis, inclusive com transferências, com operações, com partos, com tudo. Só no comando da base logística do Exército, eu tinha, além das estruturas de saúde normais de um quartel, eu tinha um hospital de campanha nível 3 da ONU, que no meu comando nós recebemos o nível 3, que é o de prontidão máxima da ONU, permitindo desdobramento completo em qualquer lugar do mundo. E esse trabalho era feito e treinado dioturnamente.
No comandos, nos batalhões logísticos que eu comandei, tinham companhias de saúde operacional, onde você tinha que prestar o apoio aos paraquedistas ou à tropa para fazer a evacuação, a estabilização e evacuação dos doentes até os hospitais de campanha que eu viria a comandar depois. Isso aí só para falar para o senhor sobre a área de saúde. Sobre gestão e liderança, eu acredito que seria perguntar se a chuva molha, se um oficial general tem competência de gestão e liderança. Se nós não tivermos, tem que começar do zero a nossa instituição. Então, eu acho que gestão e liderança é uma coisa que eu não preciso colocar, pela própria colocação como o senhor colocou a mim com relação à carreira militar. E quanto ao desconhecimento da minha vida militar e os meus comandos na área de saúde, eles são bem colocados, como eu coloquei assim. Então, eu me considero, sim, senhor, plenamente apto a exercer o cargo de ministro da Saúde. E lembro que nós tivemos aí nas últimas 2 décadas 4, 5, 6 ministros, se não me engano, 4 ministros, que não têm absolutamente nada com ligação de saúde. Como os senhores conhecem, o ministro José Serra, Ricardo Barros e outros. OC, são pessoas, são profissionais que fizeram trabalhos especiais no Ministério e não tinham ligação alguma com a área de saúde. Ser um ministro da Saúde ou qualquer ministro nesse nível, ele tem que ter assessoria técnica, ele tem que ter capacidade de ouvir, ele tem que ter sensibilidade para tomada de decisão e decidir rápido, porque todos os dias vidas eram perdidas. Quais eram os problemas logísticos do Ministério da Saúde e como o seu trabalho contribuiu para resolvê-los? Senador, quando nós chegamos com a equipe, quando eu cheguei com a minha equipe no Ministério, eu cheguei com 15 oficiais. E a ideia é, obviamente, trabalhar na Secretaria Executiva. E eu repito uma frase que eu falei outro dia, eu acho que aquele primeiro desenho foi muito bacana, quando o presidente nomeou o Taixe, médico, e me colocou como executivo para fazer o suporte de gestão e logística administrativa para ele. E eu me lembro, desculpe falar dessa forma, mas não foi uma pergunta direta sua, mas eu acho que isso faz parte da contextualização da resposta. Eu sentei com o ministro Taixe e disse, olha, a parte finalística, que são as secretarias, nesse momento, eu não tenho como lhe ajudar muito. Eu preciso aprender sobre isso. Agora, sobre a parte de gestão logística administrativa, eu vou tocar. Então, o senhor fique tranquilo dessa parte e o senhor foque na parte finalística e a gente vai fazer um excelente trabalho. Foi assim que nós começamos a conversar. Infelizmente, o ministro Taixe, ele decidiu partir e aí o resto da conversa os senhores sabem. Mas eu repito que aquele primeiro desenho ali seria realmente a melhor coisa que a gente poderia ter tido. Mas a conduta acontece e aí a gente vai respondendo a conduta. Então, voltando à pergunta sobre logística. Nós estamos vivendo a pandemia e a pandemia precisaria de entrega de equipamentos, ventiladores, EPIs, precisaria contratação de estruturas para fazer processamento de testagens. A pandemia precisaria ter um acompanhamento de recursos que seriam transferidos, criação de critérios. Isso tudo precisava trabalhar na executiva. E essa primeira compreensão demonstra o tamanho do trabalho que precisaria ser feito. E nós estamos vivendo exatamente a crise de falta de respiradores, habilitação de leitos, a compreensão do que estava acontecendo. Precisávamos fazer isso de forma rápida, de forma legal e tempestiva. Rápida, já falei. Precisa ser rápido. E a gente não tinha tempo para perder. Essa é a resposta, senador. Objetivamente, que medidas foram tomadas e quais os resultados? A primeira medida foi nós centralizarmos o Centro de Operações de Emergência junto à Executiva. O COI ele já existia centrado na Secretaria de Vigilância, então continuou lá a parte de vigilância e nós trouxemos uma representação de cada secretaria, mais o CONAS, o CONASEMES e a OPAS, para sentarmos juntos e ali recebermos as demandas e tomarmos as decisões de como resolver, e sempre pactuando com CONAS e CONASEMES de forma
critérios técnicos. E essa foi a primeira medida, criação do COI. A segunda medida foi nós buscarmos o fornecimento, a prospecção das indústrias nacionais para a fabricação de respiradores. Foi fantástico esse trabalho em conjunto com o MD. Me cederam do MD uma estrutura de prospecção de indústrias e nós fomos às indústrias nacionais e, a partir dali, nós não compramos um respirador importado e fornecemos e apoiamos todos os estados e municípios que precisavam com respiradores nacionais, fomentados na indústria nacional. Isso eu acho que é uma grande resposta. Eu acho que a gente precisa compreender que a logística disso tudo num país continental foi um desafio fantástico. E aí trabalhou aí a infraestrutura, trabalhou a Casa Civil e nós conseguimos fazer logística externa e interna, nacional e municipal, entregando até na ponta da linha tudo, EPIs, respiradores, medicamentos, vacinas H1N1, Tamiflu e todos os outros medicamentos e materiais necessários. Vossa Excelência fez indicações de cargos durante a gestão do ministro Taixe? Quais? Ministro Taixe? Sim. Só os cargos da Secretaria Executiva. Só os cargos da Secretaria Executiva, que eram os militares que vieram conosco. Quais? Senador, eu vou mandar levantar um por um para o senhor, mas, basicamente, vou lhe falar os que eu mais lembro, né? Os maiores cargos. O meu secretário adjunto, o chefe do COI, o chefe da Secretaria da SAA, da parte administrativa, e esses são os cargos principais, e a partir daí são cargos médios de apoio. Já como ministro, Vossa Excelência teve autonomia para formar sua equipe de gestores? 100%. 100%. Em vídeo, no dia da sua demissão, ao lado de Vossa Excelência, disse o seguinte sobre a sua chegada ao ministério: não tinha nada nem ninguém para nos dizer nada. A gente andava nos corredores e não tinha ninguém. Salas vazias, pessoas que nunca nos passaram nada. Vossa Excelência teve alguma dificuldade com o corpo técnico do Ministério da Saúde? Não houve uma passagem de função técnica como nós imaginamos. Vivia-se a pandemia, nós tínhamos 11%, apenas 12% das pessoas trabalhando no Ministério, os corredores eram vazios, tudo era home office, e os chefes, as sessões, os chefes também tinham saído com a outra administração. Essa que é a lógica para que o senhor compreenda. Imagine isso aí de uma forma ampla, isso em todas as secretarias. Houve algum momento de baixa aceitação do seu nome ou houve dificuldades no relacionamento com servidores hábeis a prejudicar alguma ação do seu planejamento no Ministério? Senador, eu pelo contrário, os profissionais que lá encontrei, porque, volto a colocar, no início encontrei pouquíssimas pessoas. Depois nós fomos chamando o pessoal de volta, fomos convencendo o pessoal a rever a sua posição e eu acho que foi uma relação muito profícua e muito exitosa, profícua mesmo e exitosa, relação muito boa. O pessoal trabalhando muito, sem hora, sem dia, e tudo que se pedia se tinha respostas. Então a estrutura, elogiei bastante, inclusive na minha saída, o senhor deve ter aí o vídeo, elogiando muito o pessoal profissional do Ministério da Saúde que lá encontrei. No lançamento do Outubro Rosa, no ano passado, pouco depois de Vossa Excelência assumir o cargo de ministro, após passar 4 meses como interino, Vossa Excelência declarou que, aspas, não sabia nem o que era o SUS, fecha aspas, porque sempre fora tratado em hospitais militares. Perfeito. A pergunta é, qual era sua relação com o presidente da República antes de abril de 2020? Bem,
Antes da pergunta direta sobre relação com o presidente, eu vou contextualizar, já que o senhor colocou a ideia Por favor, da minha fique frase. à vontade. Eu gostaria de dizer ao senhor o seguinte: eu acho que todos os brasileiros conhecem o SUS de uma forma simples. Sabem que nós temos um sistema único, hospitais públicos e que funcionam nas suas cidades. Como militar, eu não só não conhecia o SUS, como não conhecia também escolas particulares. Eu só estudei no Colégio Militar de Manaus a partir da 5ª série. E fui formado e tratado pelo Exército, até hoje, inclusive. Então, o meu conhecimento de SUS não poderia ser profundo. Aquilo ali era... o contexto daquela frase era: que surpresa espetacular. Eu acho que é ao contrário. Foi uma surpresa muito interessante ver como nós tínhamos um sistema fantástico. E isso precisa ser de conhecimento maior do povo brasileiro. O povo não tem a noção do esforço e dos recursos empregados para o sistema de saúde. Essa que era a intenção clara daquela frase. A minha relação com o presidente Bolsonaro, eu conheci na Brigada de Infantaria Paraquedista na década de 80. E ao longo da vida, é claro, cruzei com ele em várias situações, em vários momentos, mas uma relação de amizade simples. Nunca tive proximidade maior com o presidente. Quem indicou o seu nome, ministro, para o presidente Bolsonaro? Eu acredito que as indicações vieram dos oficiais generais que trabalhavam com o governo federal. Eu não sei qual deles, mas acredito que veio do grupo de oficiais que trabalhavam com o presidente. Como o presidente da República fez o convite para que Vossa Excelência viesse a integrar a equipe do Ministério da Saúde? Como eu relatei na minha abertura, de forma direta e inequívoca, é para vir. Que missões ele lhe deu na oportunidade? Bem, a missão de de cumprir, eu acho que a palavra correta seria, eu vou usar aqui uma expressão, peço desculpas, abre aspas, trocar a roda do carro com o carro andando, fecha aspas. Era não deixar haver perda de continuidade nas ações de combate à pandemia. Essa era a preocupação do presidente. Para não haver perda, eu acho que todos os senhores já trabalharam de alguma forma, ou no Executivo, ou ministro já em outras situações. Você montar uma equipe demora. Você tem que trazer pessoas, tem que ser transferidas, os recursos são pequenos, então você ter pessoas de alta capacitação na linha privada e trazer para um cargo para ganhar R$8.000, R$10.000, não que seja um salário pequeno, é um salário ótimo, mas a iniciativa privada paga melhor. Então, você conseguir montar uma equipe rápida e essa equipe ser realmente comprometida e pronta, não é simples. A ideia do presidente e a ideia que me foi passada era: venha, traga imediatamente as pessoas que você precisa para trazer, o Exército vai selecionar e você toca a transição. Em 90 dias, gradativamente vão sendo substituídos os militares e, a partir dali, o ministro Taz toca sozinho daí para frente. Essa foi a missão. Sua nomeação deu-se sob a condição de cumprimento de alguma ordem específica, como a recomendação de tratamento precoce para a Covid, com cloroquina ou outro medicamento? Em hipótese alguma. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Com que frequência Vossa Excelência se reunia com o presidente da República durante sua gestão? Menos do que eu gostaria. Menos do que o senhor gostaria? Sim, eu preferia ter encontrado mais vezes o presidente. Tem elementos para fazer uma Vou lhe colocar, avaliação desculpa, eu dei uma resposta, era para atender a finalidade da pergunta, não a pergunta objetiva. Desculpe, serei mais objetivo. Eu acredito que a relação com o presidente precisaria ainda poderia ser maior ainda, mas os cargos são complicados, as agendas são complicadas, e eu via uma vez por semana, a cada 2 semanas, era o que a gente conseguia conversar. Eu realmente, se pudesse voltar atrás, eu teria ido mais vezes atrás do presidente para conversar com ele. Que orientações e solicitações relacionadas
as ações de combate à pandemia o presidente da República lhe fez durante a sua gestão? Só um minuto, por favor. Por favor, fique à vontade. As orientações, volto a colocar aqui. Na verdade, eu levava as ideias para o presidente, contava como estava a pandemia, como é que era a visão. Senhores, antes, só fazer uma pequena mudança da pergunta, eu vou já voltar a ela. Quando a gente fala sobre como é que está qualquer coisa, você tem que ter um dado comparativo. Isso aqui está bom. Está bom em relação ao quê? Aquilo está rápido. Está rápido em relação ao quê? Aquilo está demorado. Está demorado em relação ao quê? Quando você tem coisas inéditas, você está descobrindo as coisas. Não tem nem rápido, nem demorado, nem bonito, nem feio. São coisas que estão acontecendo pela primeira vez. É muito importante a gente compreender. E quando a gente está numa função, no cargo de ministro, você recebe informações todos os dias, 24 horas por dia. O telefone não para e você atende todo mundo. Então você vai criando uma observação sua sobre o fato. E eu procurava levar ao presidente, então voltando à sua pergunta, levar ao presidente a minha visão em cada momento. Como estava acontecendo a pandemia lá em abril, maio, como foi em Manaus, naquele abril e maio em Manaus. Então, quando eu vim de Manaus, eu trouxe ideias do que eu vi lá. Eu vi que já naquele momento, já foi dificílimo Manaus. Já foi dificílimo. E eu vim de lá vendo isso e vendo que a pandemia se alastrava naquele momento ali pelo norte e pelo nordeste. Especificamente norte e nordeste e pontualmente nas duas grandes capitais, Rio e São Paulo, pela própria dinâmica de relacionamento, relações e voos que essas duas grandes capitais tinham. Então, essas observações eram as observações que eu levava. E, obviamente, a conversa era de ineditismo. Como é que eu ia fazer aquilo? Não pode faltar aquilo outro. Pazuello, você precisa de mais alguma coisa? Já falou com o MD para fazer a logística disso ou daquilo? Essas eram as conversas. As conversas eram em altíssimo nível para fazer soluções. O senhor não lembra especificamente que orientações e solicitações relacionadas à Covid foram passadas pelo presidente da República? Senador, as orientações foram fazer a coisa acontecer o mais rápido possível, era não aceitar uma colocação que ele sempre colocava. Ele dizia: olha, se falarem qualquer coisa para você dizendo que era o meu nome, não fui eu. Só aceite qualquer coisa que eu te fale. Observações só minhas. Não aceite ninguém dizer que falou comigo. Se houver qualquer coisa, fui eu que te falei. Não, ninguém vai falar em meu nome. Isso é uma coisa que ele colocava sempre. Ele era preocupado que colocassem palavras aí ou observações diretas no nome dele. Ministro, só para contribuir. Pô, não? Vossa Excelência falou que o presidente pediu para Vossa Excelência assumir para não sofrer solução de continuidade. Perfeito. Qual foi o planejamento deixado pelo ministro Mandetta e pelo ministro Tais, que não sofreu solução de continuidade? Porque Vossa Excelência falou em 43 milhões de testes que foram feitos. É lógico que tem brasileiro que fez 10 testes, 15 testes, mas tem 2 milhões e pouco de testes que vai vencer. E aqui eu perguntei ao ex-ministro Mandetta se ele tinha logística suficiente para fazer. Ele disse que estava fazendo uma central, algo utópico para o tamanho do Brasil, fazer uma central de exames. Então, qual foi o que deixou, até porque o início começa com o ministro Mandetta, que teve tempo suficiente para fazer um baita planejamento, e como Vossa Excelência disse que o presidente disse para não ter solução de continuidade, alguma coisa foi deixada por eles. Sim, com certeza. Eu queria que o senhor dissesse para nós o que eles deixaram. Obrigado, presidente. Bem, senhores, é claro que o planejamento macro foi todo feito, já estava pronto quando eu cheguei. Mas eu lembro aqui, inicialmente, que o planejamento, um plano ou uma estratégia,
ela é feita com suposições, você não sabe como vai acontecer. Então, o que acontece? No primeiro planejamento feito para a pandemia, os critérios foram lineares, foram por população. Não sabia onde que ia ter o impacto. Então, distribui-se recursos e meios de forma linear. Ponto. Então, estou dando um exemplo de planejamento. Quando você vê como a pandemia ela se desemboca, como ela está acontecendo, você começa a regular o direcionamento dos meios. Omar. Começa a regular o direcionamento dos meios. Então, meios que estavam indo, por exemplo, para uma cidade que ainda não tinha nem previsão de impacto, não eram mais prioridade em relação a uma cidade que estava impactada ou quase colapsada. Nós precisávamos socorrer aonde era necessário. Então, a primeira compreensão, planejamento havia, e o planejamento ele foi feito da melhor forma possível, com certeza, com os dados que se tinha, e as condutas do planejamento, elas são necessárias na execução. E essas condutas visavam atender imediatamente aonde era necessário. E aonde não era, poderia ser atendido numa sequência posterior. Essa é a primeira explicação. Falando especificamente sobre testes, eu gostaria de, salvo o melhor juízo, porque eu não estou mais tendo acesso a todos os dados, e eu peço desculpa se algum dado ficar fora de linha, sobre, por exemplo, testagem. A primeira coisa que o ministro Tais pediu quando chegou... Ministro, sem interrompê-lo, é que nós temos perguntas objetivas, concretas. Mais adiante, com certeza, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre os testes. Seria muito importante que nós tivéssemos perguntas objetivas e respostas também objetivas para Perfeito. Nós avançarmos no depoimento. Só para efeito de organização do depoimento. Sim, senhor senador, é porque eu estava tentando responder a pergunta dos testes do senador Omar Aziz, mas eu posso responder depois. Eu perguntei qual foi o planejamento deixado em relação à Covid. Sobre testes, não? Não, sobre teste também, planejamento também, mas Claro. eu acho que você vai ter a oportunidade de falar. Ok. Vamos, Eu ser guardo- mais objetivo. Eu guardo essa Vossa resposta para Excelência. depois. Vamos ser mais objetivo. Perfeito. Tem muitas perguntas que o senador Renato está fazendo, é sim ou não. Eu vamos ser mais gostaria de objetivo. colocar aqui uma ideia aos senhores. Eu acredito que nós temos aí uma população brasileira toda nos olhando e respostas simplórias, sem contextualização, sem a compreensão do que nós estamos falando, não vai atender as pessoas que estão nos esperando. Eu vim aqui, eu vou responder todas as perguntas, todas, sem exceção. E coloco de uma outra forma. Os senhores podem ter certeza, eu não vou ficar repetindo uma palavra. Eu vim com bastante conteúdo e eu pretendo deixar claro à população brasileira e a todos os senhores todos os fatos e todas as verdades que aconteceram sobre a minha gestão, sobre a nossa gestão. Então, me desculpe, perguntas com respostas simplórias, eu gostaria até que não fossem feitas. Me perguntem coisas com profundidade, perguntem coisas com bastante profundidade. General, Vossa Excelência não vai dizer para a gente o que nós vamos perguntar ou não. Tá? Quem decide isso aqui são os senadores. Vossa Excelência está aqui para responder as perguntas dos senadores. E muitas delas basta um sim ou não. Quando a gente fala muito e não consegue explicar nada, é que fica difícil para a gente ficar ouvindo. Está compreendido, senador? O que Vossa Excelência aprendeu sobre o SUS nesse período? Está sem som, presidente. Bem, aprendi que é um sistema fantástico, que atende por capilaridade 5.570 municípios e que funciona de forma tripartite, o que foi uma surpresa também muito interessante de como foi a visão da Lei 8080. E, por exemplo, por que a decisão ela tem que ser pactuada com estados e municípios? Para que não haja uma posição central, uma posição única, ou do governo federal, ou uma posição mais voltada aos municipalistas ou ao Estado. As decisões senta-se
e decide-se de forma tripartite e pactuada. Isso foi uma coisa fantástica que eu vi no SUS, talvez seja o grande exemplo que eu poderia colocar. A formação do SUS, a forma tripartite de se tomar decisões, a capilaridade, a compreensão da ação do município no atendimento básico e primário e do Estado no especializado. Isso é muito interessante, muito interessante. Ministro, no depoimento de ontem aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que no início da pandemia, as orientações da Organização Mundial de Saúde, OMS, eram cheias de idas e vindas e, por isso, muitas vezes, as políticas sanitárias não as seguiam. Além disso, o ex-ministro, em seu depoimento, eximiu a si próprio e ao presidente da República de qualquer participação na condução da pandemia, para atribuir toda a responsabilidade ao Ministério da Saúde. Vossa Excelência está de acordo com o posicionamento do ex-ministro? Eu acredito que cada ministério tinha suas próprias atribuições na pandemia. Eu acho que as decisões exclusivas, por exemplo, de um chanceler de relações, são exclusivas do Ministério, do chanceler Ernesto, à época. Decisões que envolvem a infraestrutura são decisões do Tarcísio. E assim por de comunicação, Fábio e a SECOM. Então, isso é uma orquestra, né? Isso é uma orquestra. Decisões exclusivas da saúde são exclusivas minhas. A pergunta... Eu acho que todos tinham trabalho. Só para repetir, o senhor concorda com o posicionamento do ex-ministro? É uma pergunta objetiva, concreta. Eu vou lhe responder de forma clara. Se ele está falando apenas das ações de saúde, são todas minhas. Se ele está falando da resposta à pandemia, envolve vários ministérios. Ponto. Se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Essa é uma pergunta de internauta. Ontem eu fiz uma indagação na rede social se as pessoas queriam contribuir com perguntas para esse depoimento. E essa pergunta foi uma pergunta feita principalmente por familiares das vítimas da Covid. As organizações como a OMS e OPAS, só para lembrar, a OPAS ela representa a OMS na América Latina, e aqui representada pela doutora Socorro Grossi, estavam presentes diariamente conosco no Ministério, e eles basicamente não impõem, a OMS e a OPAS não impõem nada para nós. Nossa decisão é plena. O Brasil é soberano para tomar suas decisões em qualquer área, inclusive saúde. Nós não somos obrigados a seguir nenhum tipo de orientação de OMS ou de ONU, de lugar nenhum. Nós somos soberanos. Vossa Excelência foi responsável pela nomeação do advogado Zoser Hardman como assessor especial do Ministério, no início da sua gestão como ministro interino. Pergunto, como Vossa Excelência e o doutor Hardman se conheceram? O doutor Hardman, já era conhecido de um dos oficiais que veio comigo e apresentou o doutor Hardman como um candidato a trabalhar na nossa equipe. Quais eram as atribuições desse assessor especial? Ele foi, inicialmente, trabalhar com o ministro Tais no gabinete, para que o ministro tivesse um assessor direto com a visão jurídica, tivesse com ele no gabinete. E, quando eu assumi interinamente, nós começamos a organizar o gabinete com 4 ações transversais. Uma jurídica, uma institucional, uma internacional e uma de comunicação. A de jurídica ficou com o doutor José. Por quanto tempo ele permaneceu no cargo? Ele saiu comigo. Entrou em abril e saiu comigo em março. Vossa Excelência ainda tem contato com o advogado? Tenho. O doutor José, pro bono, ele permaneceu me auxiliando na organização das nossas
documentações para apresentar aqui. Ele continua, portanto, lhe prestando algum serviço Sim, de consultoria. consultoria jurídica, mas pro bono. Nesta situação de pandemia, o governo federal optou por seguir dois caminhos de enfrentamento. Um sanitário e um econômico, Perfeito. como se houvesse antagonismo entre eles. Na verdade, não existe atividade econômica sem as pessoas. E, por isso, preservar vidas é pressuposto para que exista a economia. Ainda assim, em vários momentos, houve divergências entre as autoridades federais e os defensores de medidas não farmacológicas de combate à Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, testagem em massa da população e distanciamento social, inclusive com fechamento de estabelecimentos, lockdown e toque de recolher. Pergunto, ministro, durante sua gestão, qual foi a orientação do Ministério da Saúde sobre a adoção de medidas não farmacológicas de combate à pandemia? Em todas as situações, todas, nós colocamos as medidas preventivas, basicamente o uso de máscaras, a limpeza de mãos, o afastamento social necessário, os cuidados, a preventiva em todas elas é a primeira ideia. Nós não deixamos de nos pronunciar em várias campanhas, em vários momentos, em todas as entrevistas. Em todas as entrevistas que eu fui, eu terminava e colocava desta forma: nós não podemos abrir mão das medidas preventivas, uso de máscara, lavagem de mãos, cuidados pessoais e os afastamentos necessários. Qual é então, a sua... essa é a posição sobre essa pergunta. Sobre a imposição de medidas restritivas e a gestão, eu coloco ao senhor que eu vejo aí uma discussão hoje sobre o que quis dizer o STF, se ele quis dizer isso ou quis dizer aquilo. Na realidade, o que fica claro nessa discussão é que os prefeitos e os governadores, eles estão à frente do processo decisório das medidas restritivas que eles vão colocar. Isso não pode haver dúvida, eles estão à frente do processo decisório. E como nós nos posicionávamos, nós apoiamos todas as medidas tomadas, apoiamos a eles com o que eles precisarem. Ou seja, se um governador com uma visão, independentemente política ou ideológica, não interessa nesse momento a discussão, falando sobre uma visão de gestão, ele achava que deveria fazer essa medida, eu apoiava no que ele precisava. E se o outro achava que era uma medida mais restritiva, eu apoiava no que ele precisava. Não fazia nenhum tipo de juízo para proibir essa ou aumentar aquela. Eu acho que no momento que a decisão está tomada e eu vejo as ações acontecendo, cabe a mim naquele momento apoiá-los em qualquer situação, de forma plena. Então, qual sua posição, ministro, sobre medidas de distanciamento social para o combate à Covid? E eu queria lembrar também a Vossa Excelência que não houve uma resposta conclusiva com relação à pergunta anterior, se o Ministério não seguia as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam naquele momento o Ministério? Ok? Então, vou voltar à pergunta anterior, senador, para deixar mais claro. Por favor. As posições da OMS, como colocou o ministro Ernesto, ou como nós acompanhamos, elas eram posições que iam e vindo, não eram posições claras e digamos, claras sim, desculpe, não eram contínuas pela própria incerteza da situação. Então, nós usávamos as posições da OMS para amparar o nosso processo decisório. E o processo decisório no país ficou decidido que as medidas restritivas ficariam a cargo dos estados e municípios de uma forma inicial, digamos assim, e o que cabia, então, a mim fazer. As nossas posições com relação a distanciamento social, nesse caso, já acabei de colocar. Eu sempre posicionei da mesma forma. Medidas preventivas, incluindo aí o distanciamento social necessário em cada situação. Essa era a minha posição em todas
as nossas ações de comunicação, digamos assim. Ministro, objetivamente, se não seguiam as orientações da OMS, quais eram as orientações que seguiam? As orientações eram as orientações do país, as nossas orientações, do Ministério. As orientações eram do Ministério, não da OMS. A OMS te dá uma posição. Cabe a nós decidirmos como vai ser no Brasil. As posições eram do Ministério. Está respondido. Qual é a sua posição sobre essas medidas de distanciamento? Vou repetir, era positiva. Deveríamos fazer medidas de distanciamento sempre que possível. Em que ocasiões Vossa Excelência as expressou publicamente? Em inúmeras entrevistas e coletivas. Como Vossa Excelência não tinha formação ou experiência em saúde, quem o orientava acerca de que medidas tomar para combater a doença no Brasil? Eu me reunia muitas vezes, ou quase diariamente, com a minha equipe técnica toda, com meus secretários, com médicos. Nós tínhamos médicos em vários cargos do Ministério. E era deles que vinham as posições, com discussões claras ali. Que providências o Ministério da Saúde tomou ou deixou de tomar em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal de 15 de abril de 2020, na ADI 6341, que garantiu autonomia a estados e municípios para exercer sua competência constitucional concorrente de proteger a saúde de sua população? Nós passamos a primeira medida foi nós desenvolvermos uma ferramenta de análise, uma ferramenta que avaliava os riscos. Já havia alguma coisa prevista ainda da gestão anterior numa nota técnica e nós robustecemos essas discussões, criamos uma ferramenta de análise e distribuímos para todos os prefeitos, por intermédio do CONASEMES. A primeira medida foi auxiliar a tomada da decisão, auxiliar quem iria tomar a decisão com uma ferramenta para que ele fizesse a análise dos riscos e das providências que poderiam ter. Essa ferramenta foi distribuída para todos os prefeitos. Essa ferramenta foi desenvolvida ainda em abril, ainda no começo de maio com o ministro Tais, e nós distribuímos em maio ainda para todos os prefeitos. E, na sequência, como eu coloco ao senhor, tomada a decisão, o Ministério apoiava em todos os itens e demandas que me eram pedidas por prefeitos e governadores. Especialmente neste momento de segunda onda, com o pico de casos e mortes por Covid, não seria recomendável, portanto, ter estabelecido critérios nacionais para orientar os gestores locais quanto à adoção de medidas de restrição de circulação de pessoas? Esses critérios estavam previstos na ferramenta. Nós elaboramos os critérios e ficava a cargo de... Porque nós estamos falando de um país continental. Nós estamos falando de um estado ou de um município como Blumenau, ou como um município do Sul, comparado ao município do Amazonas, do Amapá. Completamente distinto e que medidas são diferenciadas de um lado para o outro. Então, não seria... O que seria lógico? Fazer uma análise dessas medidas, propor a elas o grau e deixar os gestores locais fazerem as suas próprias considerações. Cabia a nós, volto a colocar, em contato direto, isso aí eu acho que foi um ponto alto que precisa ser colocado aqui de uma forma clara. Nós falávamos o tempo todo com os secretários de Estado, com os prefeitos e com os governadores. O tempo todo. E a partir dali, você ia tirando temperatura, compreendendo de fato como estava acontecendo. E a gente recebia muito, os deputados e senadores, praticamente todos os senhores, em algum momento, estiveram conosco lá, tratando dos seus estados e municípios alguns, e isso vai fazendo com que a gente tenha uma visão clara do que está acontecendo e do que precisa. Eu acho que essa é a resposta, senador. Há convergência do seu entendimento com o do presidente da República? Convergência do meu entendimento com o presidente da República sobre essas questões que foram levantadas na sequência, ultimamente?
Olha, se não havia combate à pandemia, se não havia convergência, não farmacológicas. nunca me trouxe nenhuma restrição. A pergunta é objetiva, ministro. Havia convergência do senhor com o presidente? Nas conversas com o presidente não havia discussão de desconvergência nenhuma. Mas com relação aos tratamentos e com relação a nada, encaminhamentos da Covid? Em momento algum o presidente da República me orientou ou me encaminhou ou me deu ordem para fazer nada diferente do que eu já estava fazendo. Nada, absolutamente nada. Então havia convergência das posições das minhas ações, das minhas medidas, das posições defendidas pelo presidente da República. As decisões, senador, as minhas posições não eram contrapostas pelo presidente. Eu acho que essa é a resposta exata. As minhas posições como ministro e as minhas ações nunca foram contrapostas pelo presidente, para deixar bem claro. O Ministério da Saúde chegou a cogitar a adoção de medidas de âmbito nacional para controlar a pandemia? Âmbito nacional, só distribuição de equipamentos, distribuição de insumos. Com relação a medidas restritivas, não. Com relação especificamente a medidas restritivas, âmbito nacional de forma linear, não, e eu não concordo com isso. O presidente da República, em algum momento, em reuniões com Vossa Excelência, posicionou-se contrariamente a medidas de distanciamento social em âmbito nacional? Volto a colocar para o senhor. Em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer qualquer coisa diferente do que eu estava fazendo. As ações foram todas minhas nesse aspecto. O presidente determinou que o Ministério da Saúde se abstivesse de promovê-las em algum momento? Em momento algum. 3 depoentes apontaram a esta comissão parlamentar de inquérito que o presidente da República guiava-se pelas orientações de um aconselhamento paralelo, ou seja, de pessoas fora do Ministério da Saúde que participavam de reuniões no Palácio do Planalto e tinham influência sobre a condução da pandemia, mesmo contra as orientações técnicas do Ministério. O ministro Mandetta falou no nome do vereador Carlos Bolsonaro e o presidente da Anvisa mencionou a doutora Nise Yamaguchi. O ex-ministro Ernesto Araújo mencionou o nome do ex-ministro da Cidadania e médico Osmar Terra, quando falou da tese da imunização de rebanho. Durante seu período à frente do Ministério, as políticas de gestão sanitária da pandemia na esfera federal adivinham de técnicos do Ministério da Saúde ou continuava existindo esse aconselhamento paralelo do Planalto? Senhor relator, vou colocar de uma forma para botar uma pedra nesse assunto. O presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. Nunca, nenhuma vez. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa, e principalmente um presidente da República, ele não ouça ou não levante dados ou não procure avaliar o que está acontecendo em volta dele. Seria um absurdo o presidente da República não ouvir opiniões, não ouvir versões, para que ele crie a própria posição dele como presidente da República. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Daí para ele trazer de lá ou trazer de qualquer relação uma orientação contrária a uma posição do Ministério, ou minha, nunca houve. Chegaremos lá. Quem no Ministério era o principal responsável pelas orientações técnicas que fundamentavam as decisões de Vossa Excelência como ministro? Todas as posições eram tratadas no nível secretarias. Todas. Eu tinha 3 médicos, 4 secretários da área médica. Eu tinha o Robson, que eu já herdei ele no Ministério como secretário da Saúde Indígena, e eu tinha o Franco Duarte
na saúde especializada, que eu já quer dizer, não coloquei ainda aqui para os senhores, mas eram pessoas que traziam as discussões da área finalística naquele momento ali. Então, as discussões da área finalísticas eram tratadas pelos secretários comigo. Eram as pessoas que traziam as posições da área médica. Era a forma como funcionava. Qual era o papel do doutor Osmar Terra, que é médico e também foi ministro do governo? O papel do doutor Osmar Terra, ele é um deputado, e ele foi algumas vezes no Ministério, se tornou até uma pessoa próxima para conversar, mas não tinha papel nenhum oficial no Ministério. Vossa Excelência sabe identificar outras pessoas que aconselhavam o presidente da República em questões relacionadas à pandemia? Não posso lhe dizer nenhuma oficialmente. O presidente nunca tratou disso comigo. Os filhos do presidente da República influíram de alguma forma na administração da pasta da saúde? Olha, eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante, da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos. Vamos conversar mais, Pazuello. E eu não tive. Continuar conversando. Pelo contrário, pouquíssimas vezes encontrei os filhos do Presidente, está me presidente. citando. Eu estou aqui presente na CPI. Ele só perguntou. Se um filho não pode falar com um pai, eu não consigo entender essa narrativa onde o relator quer chegar, com todo respeito. Então, mas voltando, não havia nenhuma influência dos 3 filhos políticos do presidente. E volto a colocar, eu achava que eu ia me encontrar mais com eles. E faço essa observação aqui, tanto com o próprio presidente. Mas não houve isso. A pandemia nos consumia o dia inteiro, nem para encontros sociais, nada. Foi muito pouco encontro. Muito pouco encontro. Podia ter havido mais. Ministro, objetivamente, o empresário Carlos Uizar, ao defender que a Covid-19 poderia ser tratada na primeira fase da doença, disse em entrevista à TV Brasil, aspas, passei um mês atuando em Brasília junto ao ministro Eduardo Pazuello, atuando como um conselheiro do Ministério. Posteriormente, fui convidado a assumir uma das secretarias. Perfeito. No entanto, eu preferi não aceitar o convite e trabalhar de forma independente e solidária ao combate da Covid-19. E foi nesse momento que eu tive, então, a oportunidade de conhecer autoridades médicas que são reconhecidas tanto no Brasil como no exterior. Nise Yamaguchi, Roberto Zeballos, Anthony Wong, Dante Senra e muitos outros que participavam desse Conselho Científico Independente de Voluntários. Pergunta a Vossa Excelência. Vossa Excelência confirma que essas pessoas lhe aconselhavam acerca de assuntos relacionados à pandemia? Senhor relator, deixa eu voltar quem é o Carlos Wizard. Se o senhor permitir, posso começar pelo Carlos Wizard? Pode, eu citei uma declaração dele para embasar a pergunta. Não, é só para dizer quem é. O doutor Carlos Wizard, logicamente, vem daquela franquia de inglês, Wizard, de idiomas, e eu o conheci na Operação Acolhida como voluntário para tratar das pessoas. Ele e a esposa, eles são mormons, né? Então, da religião mormon, e ele foi cumprir uma ação da igreja. E lá ficou 2 anos, morando lá e trabalhando e ajudando ajudando de todas as formas as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Se tornou, então, um amigo e é claro que me relacionei com ele nesses 2 anos e quando fui chamado para cá, puxei o Wizard, liguei para ele e falei, você tem condição de tirar mais um tempo e vir nos ajudar aqui? Porque você pode ser um grande link entre o Ministério e a compreensão da parte social do público, né? Pelas amizades dele, pela relação dele. E ele veio pro bono, ficou conosco aqui por quase um mês, mas e cheguei a indicá-lo para trabalhar na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é uma secretaria que tem muita ligação com a parte civil, né, as empresas, etc. Tal, poderia ser uma boa relação, mas ele não achou que conseguiria se desvencilhar da administração das empresas dele e achou melhor não entrar.
Mas o ele Wizard disse que passou um mês Passou um mês opinando no Ministério, passou um mês trabalhando, conosco. ajudando a administração. Passou um mês ajudando e eu o indiquei, e na análise da indicação dele, ele desistiu, porque tinha que ter outras ações dos conselhos de empresa, etc. Não dava para ser aceito na indicação oficial do cargo. E a partir daí ele se desvinculou da tarefa, digamos assim. Então... E ele, por si só, propôs reunir médicos para serem aconselhadores. E eu confesso ao senhor que eu não aceitei. A primeira vez que eu sentei para ouvir as ideias desses médicos, eu não gostei da dinâmica da conversa, e foi só uma vez, 15 minutos. E nunca mais. Não tive assessoramento nem aconselhamento de grupos de médicos. Eu não gosto disso, desse formato das pessoas sentadas e um fala, outro grita, outro... Não, isso não dá. Então só houve uma reunião... Meia reunião, no formato proposto pelo Carlos Wizard. Carlos Wizard. E mais nada, uma vez. E eu não aceitei o formato de aconselhamento que ele tinha pensado. Essas pessoas tinham também interesse ou interlocução junto ao presidente da República? Desconheço, senhor relator. Carlos Wizard fazia parte do grupo de pessoas que aconselhava o presidente, especificamente? Eu acredito que não, nunca ouvi em Brasília indo especificamente falar com o presidente da República. Com que frequência Vossa Excelência se reunia com esse dito Conselho Independente? Ou não se reuniu mais? Não, ou voltou a falar com Carlos Wizard, só com ele? Com o Carlos Wizard eu conversei converso com ele ao longo da minha vida. Virou um amigo uma vez por 15 dias, um mês, quando ele me liga, bate papo, mas sempre de uma forma completamente informal, não nada como conselheiro de nada da saúde. Esse conselho teria sido responsável pela indicação da cloroquina para o tratamento da Covid-19? Eu acredito que não. Conforme a orientação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua gestão? Bem, se nós vamos tratar desse assunto, eu pergunto se eu posso contextualizar esse assunto, ele é mais profundo. Posso responder também sim ou não? Não, eu estou fazendo uma pergunta, mas eu não sou contra a contextualização que Vossa Excelência faz. Eu acho que se nós tivéssemos respostas mais objetivas, seria melhor para o andamento do nosso trabalho. Se o senhor preferir uma resposta... Mas não vou constrangê-lo a isso, não, de forma... Não, sem problema, senador. Estou perguntando porque, nesse caso, ele é mais profundo. E aí eu teria que dar uma contextualizada. Como eu quero atender o que o senador Omar pediu, estou perguntando, respondo de uma forma mais prática ou eu, nesse caso, contextualizo? O senhor que sabe? Pode contextualizar. Então tá bom. Bem, senhores, esse assunto eu acho que é um assunto chave, e eu vou me valer aqui de uma pequena cloroquina que foi orientada na... Uma pequena linha aqui. Bem, eu vou só repetir a pergunta. Esse conselho teria sido responsável pela indicação da cloroquina para o tratamento da Covid-19, conforme a orientação divulgada pelo Ministério da Saúde na sua gestão? Bem, vou responder ao senhor. Só para lembrar, ministro... Não foi responsável por nada disso. Só para lembrar e embasar também a sua resposta... O Ministério da Saúde publicou 3 orientações sobre o uso de cloroquina em pacientes com Covid. 3. Notas técnicas número 9, 11, 17 de 2020. A primeira, na gestão de Mandetta, para indicar cloroquina para pacientes graves internados em UTI. Num momento em que ainda não havia estudos sobre o tema. A última, no início da gestão Pazuello, como interino, expandiu o uso da cloroquina para o tratamento precoce da Covid. Bem, então vou contextualizar. A primeira resposta, como o senhor colocou, não, o conselho, esse tal conselho nunca me assessorou ou me sugeriu nenhum tipo de orientação a ser feita pelo Ministério. Essa é a resposta direta. Quanto à utilização de hidroxicloroquina, que eu pretendo contextualizar agora, já autorizado pelo senhor. Nós precisamos compreender
esse assunto de uma forma... Ele é simples. A gente não precisa botar um monte de fantasma em cima desse assunto. Ele é simples. O Brasil usa cloroquina há 70 anos. A cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório, conhecido pelo Brasil. Ele é antiviral e anti-inflamatório. Ele tem ações antivirais e anti-inflamatórias. Pelo menos é o que me é trazido. Eu não sou médico. Desculpe. Eu vou concluir. Isso foi o que eu recebi ao longo das histórias. E, por exemplo, em 2016, na crise do Zika vírus, ela foi utilizada e foi colocada como protocolo pelo Ministério da Saúde. Cloroquina em altas doses. Isso para grávidas. Na crise da chikungunya, em 2017, o Ministério da Saúde criou protocolos para uso da cloroquina. Eu tenho todos eles. Em altas doses. Então, são duas posições bem claras. Quando a pandemia começou no mundo, nós estamos com a internet, nós estamos ligados no mundo. E os médicos estão observando e viram que vários países no mundo, de forma off-label, usavam a cloroquina. Eu não estou entrando na linha médica. Se causa discussão se ela é antiviral ou não, eu retiro. Vou colocar só sobre a lógica do medicamento, para não haver discussão. Só como medicamento, doutor. Não, por favor, eu queria concluir. A hidroxicloroquina é antiprotozoário, Sim, senhor. Não é antiviral. Mas ela teve ações dessa forma. Eu não vou entrar no mérito, porque realmente não tenho conhecimento para entrar. Então, ao longo da pandemia, no final de 19, começo de 20, os médicos viram isso no Brasil. E sim, começaram a ver que estava sendo usado em vários países. Para que os superiores tenham uma noção, só uma pequena noção, nós estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. 29 países. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada. Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para a Covid, senhor, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. Para que o senhor acreditem, Cuba tem um grande protocolo para uso de cloroquina para a Covid. E eu trouxe aqui para disponibilizar. A Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem, e outros 29 países têm protocolo atual de hoje para uso de cloroquina. Então, o assunto não é tão difícil de entender que um médico olhe para hidroxicloroquina ou cloroquina ou qualquer outro medicamento que esteja sendo usado no mundo e diga, olha, eu acho que tem que ser observado isso. Vale tentar como off-label, fora da bula. Então, essa é a primeira observação. Quando começou a pandemia no Brasil, em fevereiro, o Ministério da Saúde, de fevereiro para março, emitiu realmente uma nota técnica orientando o uso da cloroquina na sua fase aguda, na fase inflamatória, na fase grave, com doses altas. Está orientado isso pelo Ministério da Saúde, feita pela gestão do ministro Mandetta, que é o médico. Senhores, foi citado aqui. Eu gostaria de colocar, é isso, hein? Em abril, eu estava em Manaus. No final de março, começo de abril, foi feito o famigerado estudo em Manaus com cloroquina em altas doses na fase aguda. Foram 20 mortos, 22 mortos. Foi um escândalo. Tem processo em Ministério Público Estadual, Federal, rolando até hoje. Esse estudo, ele foi conduzido pelo Ministério da Saúde, pela Fiocruz e por vários médicos, PhDs. E o estudo foi publicado num periódico chamado JAMA americano. Foi nesse momento que nós chegamos no Ministério da Saúde. E eu queria perguntar aos senhores, os médicos estavam usando off-label, isso é público e notório. Senhores, o Ministério da Saúde tinha uma nota técnica para usar a cloroquina na fase onde o estudo disse que estava morrendo gente. E que era 21 mortos, 22 mortos, 20 mortos. Nós precisávamos fazer alguma coisa. Só que eu não podia fazer protocolos, nem deveria e nunca fiz. Nem podia fazer determinação.
Nós podíamos fazer uma orientação, uma informação. Então, nós redigimos uma nota técnica, não, mas não naquele momento, o time da coisa era muito sério. Então, voltando, senador, naquele momento, nós precisávamos dar um freio de arrumação para não deixar as pessoas caminharem para outro lado. Ministro, então, só para situá-lo um pouco mais nessa questão, e porque a resposta tem, de uma forma inobjetiva, demorado, o que esta comissão está investigando não é quem prescreveu, quem usou, quem comprou, não se trata disso. Trata-se de quem fez política pública e gastou dinheiro público com isso. Essa é que é a questão, então, é o ponto fulcral da investigação. Mas eu estou tentando colocar para o senhor exatamente o ponto fulcral. Era exatamente agora que eu estou dizendo que nós fizemos uma nota informativa, seguindo o Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, cloroquina, de forma off-label. E nós, seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. Médico, se você decidir prescrever os seguintes medicamentos que estão sendo usados, atenção para a dosagem da segurança. E, atenção, não usem na fase final, porque a fase final está comprovada que não é a melhor forma de usar. Senhores, isso daí era o mínimo que eu poderia fazer, senão eu estaria prevaricando. Então, o que o Ministério da Saúde fez foi só isso, seguindo o Conselho Federal de Medicina, de uma forma clara, dizer: a prescrição é do médico. E outra coisa, isso é o que eu acho, é o que eu penso. Essa calça não veste em mim. Eu não acho que deva se distribuir medicamento A, B ou C por aí sem prescrição médica. Eu não concordo com isso. E eu não deixei isso. E cada vez que eu ouvia alguém falar isso, eu dava no pé. Dizia: meu irmão, não é para fazer. Não distribua medicamento sem orientação médica, sem prescrição médica. Nem que você ache que isso aí seja uma solução. Não faça isso. Em vários lugares, as pessoas chegavam e ainda colocavam: não, olha só, estão pensando em fazer. Não façam isso. Não façam isso. Cumpram exatamente o que o médico prescrever. O que tem que haver é disponibilidade de medicamentos. Eles têm que estar disponíveis para que o médico prescreva o que achar que deva. Essa era exatamente o que estava escrito na nota informativa, que ela se tornou a nota 17, né? Ela teve 3 ajustes, mas desde a primeira isso nunca mudou, sobre esses medicamentos. Vossa Excelência tem familiaridade com a tese da imunização de rebanho, segundo a qual a imunidade da população poderia ser atingida não com a vacinação, mas também com a contaminação em massa pelo vírus e o desenvolvimento da imunidade natural por parcela relevante da população? A tese é real quando você tem... Agora, o que tem de novidade e faz a tese não ser plena... O senhor me ajuda se eu escorregar. O que faz real e a tese não ser plena é que você não sabe o grau de atividade dos anticorpos que serão criados. Então, que você tem uma possibilidade de ter uma imunidade a partir de várias pessoas, não há dúvida. Mas como a gente não sabe como isso se comporta no coronavírus, você não pode simplesmente achar que, a partir da contaminação, todos estão protegidos. Por isso que eu pedi para o senhor me ajudar, mas é mais ou menos isso. Como você não sabe o grau da profundidade, do grau de força desses anticorpos ou da capacidade dele agir no organismo e por quanto tempo eles ficam, isso tudo são incógnitas. Você não pode estar apoiado apenas nessa tese. Tem que partir para a imunidade, para a imunização com vacinação. Vossa Excelência recebeu, tem conhecimento de algum estudo técnico ou outro documento qualquer contendo análise dessa tese e seu impacto sobre a saúde pública?
Não tenho. Em algum momento, essa tese foi cogitada pelo Ministério da Saúde como estratégia de condução de ações de enfrentamento da pandemia? Em hipótese alguma. Não foi. Não. Vossa Excelência tem conhecimento de alguém que defendesse essa tese no Ministério ou em outro órgão do governo federal? Como defensor da tese, não. Defensor dessa tese, é assim que tem que fazer? Não. Nunca presenciou uma conversa dessas pessoas que diziam interlocutores? Não. Que participavam desse aconselhamento informal? Nunca. Eu nunca participei de reunião com interlocutores que aconselhavam o presidente da República, caso eles existam. Como eram as discussões com Osmar Terra e Carlos Luiza sobre a imunização de rebanho? Com o Carlos Luiza, zero. Com o Osmar Terra, ele me falou sobre essa ideia, mas muito superficialmente, falando do que ele achava, das vezes que ele foi como deputado lá, mas sem nenhum tipo de posição para o Ministério, zero discussão. Alguma vez sobre zero possibilidades dele colocar como posição do Ministério ou programa ou projeto do Ministério, zero. Alguma vez o presidente da República discutiu essa tese com Vossa Excelência? Nenhuma. Ou em algum evento em que Vossa Excelência estivesse presente? Nenhuma. Os depoimentos de Fábio Van Garten e Carlos Murilo revelaram que o governo não respondeu às propostas da Pfizer para o fornecimento de vacinas ao Brasil desde agosto de 2020. Uma delas com entrega de 1,5 milhões de doses a partir de dezembro de 2020 e que totalizavam cerca de 18,5 milhões até o primeiro semestre de 2021. Contudo, de acordo com o relato do representante da Pfizer, somente em novembro o ministro da Saúde participou efetivamente das negociações, que foram esfriadas por conta de uma suposta